respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu sinto que agora o Senhor quer mostrar a nós qual é a guerra, em que guerra nós já estamos e cada vez mais perto da qual nós estamos. Então aí na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, São Paulo nos fala a respeito da vinda do Senhor. É importante saber que a primeira carta aos Tessalonicenses é não somente a primeira carta de São Paulo, mas é o primeiro escrito do Novo Testamento. Esta carta aos Tessalonicenses foi escrita ainda antes dos Evangelhos. Paulo escreveu a comunidade cristã de Tessalônica, que ele mesmo gerou. Então, capítulo 5, qual é o título? Vinda do Senhor. A respeito da época e do momento, não haveis mistério, irmãos, que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Essa vinda do Senhor, essa vitória do Senhor, esse triunfo do Senhor, tudo isso é chamado de o dia do Senhor. Isso está ainda no Antigo Testamento. Muitas vezes se usa a expressão o dia do Senhor, e Paulo vem agora retomar, dizendo que tudo aquilo que se disse no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, é isso que vai acontecer com a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Repetindo o versículo 2: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, quando os homens disserem, leia comigo, paz e segurança, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Guarde bem essa expressão, paz e segurança. Quando disserem paz e segurança, preste bem atenção a isso, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão, porque as dores aparecem de repente. Igualmente diz o Senhor, é aí que tudo acontecerá e não escaparão. Versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia do Senhor vos surpreenda como um ladrão. Veja bem, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque alguns dizem, a gente nem deve pesquisar muito essas coisas, porque o Senhor disse que virá como um ladrão, ninguém sabe, e o Pai não revelou, então ninguém sabe exatamente. Mas o que acontece? Aos seus, o Senhor revela os sinais. Aos seus, o Senhor mostra a proximidade. E mais ainda, nestes tempos, quando nós estamos chegando bem perto desses acontecimentos, é necessário que nós saibamos, porque veja bem o que está escrito aí, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Aos outros, veja bem, aos outros, o dia do Senhor surpreenderá como um ladrão, a nós não. Deu para entender? Porque alguns dizem, bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ninguém sabe, então ninguém vai saber mesmo. Não veja diferença no mesmo texto, um versículo e outro. Por um lado, Paulo diz, versículo 2, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os outros disserem paz e segurança, para eles está tudo bem, paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, e não escaparão. Eles sim serão surpreendidos. Veja agora versículo 4, é a oposição. Mas vós, irmãos,
Nós não somos como os outros. E o Senhor não nos quer tratar como os outros. Os outros serão surpreendidos como um ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Leia comigo agora, versículo 9. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nisso tudo que vai acontecer, diz a palavra de Deus, e passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você, graças a Deus, hoje pode tomar para você essa palavra. Nós podemos tomar para nós essa palavra, porquanto Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos daqueles que vão ser surpreendidos e destruídos. Não, meu irmão, graças a Deus, porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele está se revelando a nós. Para os outros, esse dia virá como um ladrão. Serão surpreendidos e serão destruídos. Nós não. Por isso o Senhor está nos falando. A palavra está nos declarando. Até você diz, mas por que hoje vem essas coisas? Antigamente não era assim, por que essas invenções? Veja bem, eu falei disso na quinta-feira última na missa. A aurora, é linda a aurora, não é verdade? E aqui o nosso amanhecer é muito bonito. A aurora. Por que existe a aurora? Existe a aurora porque o sol já está vindo. A aurora precede o sol. E claro, a aurora começa a clarear todas as coisas. Antes está tudo escuro. 3 da madrugada, 4 da madrugada, está tudo escuro. Depois começa a clarear. 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 E por que o Senhor está nos dando clareza, cada vez mais clareza? Por que as coisas estão se clareando? Por que a palavra de Deus está sendo hoje entendida? Por que a palavra de Deus hoje está tendo sentido para nós? Por que o Senhor está nos esclarecendo? Porque o sol está vindo, o sol está vindo. E quem é o sol? O sol é Jesus. O sol é Jesus que está chegando cada vez mais. Porque Ele está chegando cada vez mais, a aurora está cada vez mais clara. E o dia está cada vez mais claro. Daqui a pouco chegará o sol. Mas por enquanto, nós estamos na aurora, graças a Deus, e por isso estamos tendo clareza, e precisamos ter clareza. E precisamos ter clareza, clareza para nós e clareza para muitos irmãos. Clareza para nós e clareza para muitos irmãos. Porque graças a Deus, nós não fomos destinados à ira como aos outros, mas fomos destinados à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, temos que estar atentos e abertos e aprender todas essas coisas, e saber de todas essas coisas, e tirar os medos, infelizmente a própria tentação vem colocar medo na gente quando se falam dessas coisas. Não, meu irmão, não, é o sol que virá, é o triunfo de Jesus que virá. A destruição, o castigo será para os outros, para aqueles que não quiserem aceitar. Então não é questão de ter medo, pelo contrário, é questão de se alegrar e se firmar cada vez mais do Senhor. Porque nós não fomos destinados à ira, mas à salvação. Versículo 10, Ele morreu por nós a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Depois da primeira carta aos Tessalonicenses, veio a segunda. A primeira carta, eles entenderam, quiseram saber mais, fizeram perguntas. E na segunda carta, Paulo volta novamente à carga.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está aí bem na frente da gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Qual é o título? Vinda do Senhor Jesus. E se o primeiro texto foi importante, esse segundo é mais ainda. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta, tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Veja, Paulo está falando dele, não é? Lá naquele tempo, porque alguns já estavam dizendo que estava iminente, e Paulo quis clarear bem. Então, que ninguém vos perturbe com isso, com a pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, ele, Paulo, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. E alguns tomam isso para os tempos de hoje. Ah, está vendo? São Paulo está dizendo que não devemos deixar que ninguém nos perturbe, nem por pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, que afirmassem estar iminente a vinda do Senhor. Então está tudo errado, e o padre Jonas falando dessas coisas está totalmente errado. Veja, mas você entendeu, não entendeu? Não tem contradição entre a primeira carta e a segunda. Claro, naquele tempo, Paulo teve que dizer, não está iminente. Paulo sabia bem que tinha um longo tempo ainda pela frente, tanto assim que ele vai revelar agora. Mas eu sou obrigado a lhes dizer que o que Paulo vai dizer agora já é o que está acontecendo. Só para você ficar tranquilo e não pensar já por essa primeira frase que nós lemos que não é nada disso. Eu vou ler de novo. Capítulo 2. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não nos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque, e aí é importante, primeiro deve vir a apostasia e manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro, veja bem, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra apostasia é uma palavra pesada? É. E apostasia é própria daqueles que deixam a fé, daqueles que esfriam a fé. E Paulo está dizendo que vai haver um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento na fé. Não está isso no Evangelho? Quando Jesus disse, mas quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na face da terra. Lembra disso? Jesus disse isso com grande dor. Claro que ele vai encontrar fé, mas infelizmente muita gente vai. Infelizmente. E Paulo está dizendo que antes da vinda do Senhor, deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade. Se trata de um homem da iniquidade, o filho da perdição. O filho da perdição. O adversário. Aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Logo mais, a própria Bíblia da Ave Maria vai mostrar que esse tal é o anticristo. E veja a ousadia dele. Ele vai se levantar contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. 5. Não vos lembreis? Não, pergunta. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém,
de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Paulo está declarando que algo detém este anticristo. Algo detém isso. Algo segura. Está segurando? Está. E quem é que detém? Quem detém é o Espírito Santo. Quem segura é o Espírito Santo. Como Paulo diz em várias passagens, as forças do mal já estão se manifestando, já estão. As forças do anticristo já estão em ação, já estão em ação. Mas há algo que o detém, e quem o detém é justamente o Espírito Santo. E não é um Espírito Santo aéreo, é o Espírito Santo na igreja, é o Espírito Santo na sua igreja, mesmo agora, nesses nossos tempos. Por que é que o anticristo ainda não está se manifestando tanto quanto ele quereria? Porque há uma força ainda que o detém. Mas vai chegar uma hora, como diz aí, a seu tempo, e Deus sabe desse tempo, Deus vai permitir, Deus vai deixar que ele se manifeste. Não é que ele seja mais forte, não, Deus mesmo vai permitir que ele se manifeste. Então, não vos lembrais que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará. Então, o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Glória a Deus. Veja aí a nota ao versículo 8, lá da Bíblia da Ave Maria, lá embaixo, né? Diz lá, o ímpio, quem é esse ímpio? O anticristo. Infelizmente a nota colocou o seguinte, no qual não é necessário que se veja uma pessoa, mas que se pode tomar como personificação dos poderes do mal. Só que o trecho anterior está mostrando que é uma pessoa. É ou não é? Claramente. Está mostrando claro, é o homem da perdição. Não é? Mas aí mostra claramente quem é esse ímpio. Esse ímpio é o anticristo. Claro, ele vai sintetizar, ele vai personalizar, ele vai concretizar todos os poderes do mal, mas ele será uma pessoa. Ele será uma pessoa. Repita comigo, versículo 8. Então, o tal ímpio se manifestará. Agora bem convicto, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Preste bem atenção ao versículo 9. A manifestação do ímpio, portanto, do anticristo, será acompanhada, graças ao poder de Satanás, veja bem, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. E esses enganadores é a chave de tudo. Senão você pensa, então se tem prodígios, se tem sinais, se tem milagres, tudo é. Não. Serão portentos, sinais e prodígios de toda sorte, mas enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Gente, é duro. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Deus está fazendo de tudo. Aí está toda essa renovação, aí está a palavra de Deus, e aí está toda essa evangelização, está aí tudo que Deus está investindo. Eles poderiam ser salvos pelo amor à verdade que os teria podido salvar. Podiam, mas eles, coitados, vão ser seduzidos. 11. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os seduzirá a acreditar no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, antes consentiram no mal.
13. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela justificação do Espírito e pela fé na verdade. É para você esta palavra. Paulo profeticamente já estava dizendo, e hoje nós podemos proclamar: nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. E pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor vier. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança, pela sua graça, console os vossos corações e os confirme para toda boa obra e palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas visto isso, declaradas essas coisas, eu quero voltar atrás com vocês. Lá no versículo 7, onde diz: porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Não é isso que está aí? Então o tal ímpio se manifestará. Só que diz logo em seguida: mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Mas o Senhor está dizendo que o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Quem é aquele? O Espírito Santo. É por isso que, como as forças do mal, como o poder da iniquidade hoje é fortíssimo, Deus nos deu um grande derramamento do Espírito Santo para deter. Mas temos que dizer que, como está aí bem escrito, o mistério da iniquidade já está em ação. Gente, eu sinto que eu devo declarar a guerra. Qual é a guerra que nós estamos? Reze por mim, ore por mim, esteja em união com o Senhor por mim, para que eu tenha a sabedoria de Deus para declarar qual é a guerra, com sabedoria. Veja, Jesus e os apóstolos estão mostrando uma nova era que virá. Veja bem, eu falei de propósito a palavra, uma nova era que virá com a vinda do Senhor, em que o anticristo e o falso profeta serão destruídos, em que o próprio inimigo será detido, será colocado no cárcere, será colocado lá nos abismos, será fechado, será selado o abismo. Por 1000 anos nós teremos livres dele. E declara Apocalipse 21, e nós frisamos bem isso na palestra anterior, nós teremos, então? Eu vi então um novo céu e uma nova terra. Então o Senhor anuncia uma nova era para a humanidade, uma nova era para a igreja. Justamente, e veja bem, porque o Senhor vai nos dar a verdadeira nova era para a humanidade e para a igreja. Você sabe que quando o Senhor planta o trigo, vem o inimigo e planta o joio. É ou não é? Ele é tão astuto que ele faz o trigo, ele faz o joio parecidíssimo com o trigo, até nos nomes. Hoje nós não podemos mais falar em nova era, que é algo eminentemente cristão, que o Senhor vai nos dar uma nova era, porque os benditos, levados pelo inimigo, criaram uma tal nova era, só que é joio. Não é a verdadeira nova era que virá
com a vinda do Senhor, com o poderio do Senhor, com o senhorio de Jesus, com a volta do Senhor, com o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Nós sabemos que esse reino vai ser implantado. Nós sabemos que a tal nova era de que se fala tanto é apenas joio, joio e joio. E é preciso que nós saibamos que é joio. Mas para entendermos o joio, temos que entender do trigo. E muito cristão não está entendendo de joio, não está entendendo nova era, só fica apavorado, porque nem quer saber do trigo. Não quer saber de falar da volta do Senhor, da vinda do Senhor, não quer. Mas, gente, uma vez que o joio já está aí, e o joio já está pegando por todos os lados, é claro, nós temos que realmente mostrar o trigo. E é por isso que o Senhor nos inspira a pregar a respeito da vinda do Senhor, que está iminente, graças a Deus. Vocês estão vendo que tudo isso que a carta aos Tessalonicenses 1ª e 2ª dizem, nós já estamos vivendo. E como é que esse joio se manifesta? Esse bendito joio da chamada nova era. Como é que esse joio se manifesta? Eu dou graças a Deus, porque a Madre Basileia, há muito tempo atrás, já em 1987, ela já tinha publicado esse livrinho, apenas um livrinho, chamado Nova Era, que a gente até achou exagero e tal, mas graças a Deus ela estava sabendo das coisas. E é preciso que nós cristãos católicos saibamos das coisas, que não continuemos na ignorância, que não continuemos sendo tragados pela ignorância. Porque veja, até o nome Nova Era é muito bem bolado, porque eles vêm com uma historinha assim. Só que isso hoje já está declarado. Existe um livro chamado Conspiração Aquariana, no qual eles declaram as coisas. Deixa eu fazer um parênteses. Eu fiquei muito tocado a respeito disso tudo e me propus estudar. Tenho que estudar muito mais, mas eu me propus a estudar e a rezar intensamente sobre isso. E acho que hoje é a primeira vez que eu estou falando assim, bem declaradamente sobre isso. E quero falar, e sei que devo falar. Eu quis estudar e orar intensamente sobre isso, porque eu vi justamente o Dom Estevão Bittencourt, que tem aquela revista Pergunta e Responderemos. Ele que é um homem muito sério, um teólogo de renome, um homem de oração. Ele é monge beneditino aí no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Ele é companheiro de Dom Cipriano Chagas, que nós conhecemos. Ele tem a revista Pergunte e Responderemos. Dom Estevão, em 81, havia publicado um primeiro artigo na sua revista sobre a Nova Era. Em 92, ele publicou 2 artigos no ano passado. Um em maio e outro logo em agosto ou setembro. E o terceiro, então, o terceiro artigo que ele publicava, ele declarava, ele dizendo, eu fui aos escritos da Nova Era, porque ele disse, eu fiquei impressionado com as coisas. E o que eu trago nesse artigo é justamente colhido dos próprios escritos, das próprias pessoas que estão na chamada Nova Era. Aquilo me tocou muito. É justamente nas bases do que ele escreveu que eu estou dizendo essas coisas. Bom, a historinha deles, muito bem contada, é esta, que nós temos eras, de acordo com o zodíaco. Tudo isso, como é que chama esse negócio? Astrologia. Tudo baseado em astrologia. E você sabe o que é astrologia. Para nós nem precisa falar o que é astrologia, não é? Mas então, segundo a astrologia, nós temos eras. E que nós estamos agora para entrar numa nova era do zodíaco. Nós estamos para entrar na era do Aquários. Estamos terminando o tempo de peixes. Nós tivemos antes a época de Áries, né? Ele vem com uma historinha muito bem contada, né? Só porque os cristãos tinham usado no tempo deles o peixe, né? Até que eu desenhei bonitinho, né? O peixe como símbolo de Cristo.
Até porque ficava fácil para os cristãos, né? No chão mesmo, quando eles estavam lá, né? Os cristãos estavam lá presos. Ele fazia com o pé mesmo. Até que eu fiz ali. O colega dele que estava de lado já sabia que ele era cristão. E por que isso? Só que a Nova Era não conta isso. Porque justamente a palavra peixe no grego é iktis, e tem justamente as primeiras letras de Jesus, Christos, Cristo, Teu, de Deus, Ios, Filho, Soter, Salvador, né? Então, Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador, é peixe em grego. Então os cristãos usaram muito. Eles vêm com a tal historinha, porque eles contam muito bem as histórias, sabe? Muito bem fantasiado. Que o cristianismo esteve sob a era de Aquários. E o próprio Jesus veio na era de Aquário, na era de peixe. Eu disse errado. O cristianismo viveu na era de peixe. Tanto assim que escolheu como símbolo o peixe. E que o próprio Jesus veio na era de peixes. Quando terminou a era de Ares e começou Áries, e veio a era de peixes. E eles vêm com a tal história de que cada era tem o seu mestre. As eras anteriores tiveram seu mestre. Na era de peixes, o mestre foi Jesus, né? O Cristo, o ungido, o Messias, foi Jesus. Só que o tempo de Jesus já está findando e vai findar. Eles não vêm contra Jesus assim, não, Jesus até que foi muito bom, né? Mas ele não é isso que vocês cristãos dizem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Filho de Deus. Não, toda essa história, isso é ingenuidade. Como os cristãos são ingênuos, tadinhos deles, como tem mente curta, pequenininha, não é? Não, a história é muito mais ampla, né? O universo é muito mais amplo. Nós temos eras e mais eras, eras e mais eras. Claro, na era de peixes, né? O mestre foi Jesus, o mestre foi o que vocês chamam de o Cristo, ele foi ungido, ele foi o Messias, né? Mas o tempo dele está terminando, e portanto também o tempo do cristianismo está terminando. E nós estamos na iminência de uma nova era, que estará sob o signo de Aquários. E dizem eles, aquário é um aquário. Só que está muito mal contada essa história, né? Aquário é aquário. Então eles dizem que, bom, um aquário, como é aquário, ele está derramando, pena que não tem fundo aqui, né? Ok. O aquário está derramando as suas águas sobre a terra. E essas águas são energias cósmicas, energias que vêm dos mestres cósmicos, entende? Nós estamos na época das luzes. E essas luzes vêm do Shambhala, onde reina a luz, onde reina um que foi muito rebaixado, deixado de lado, caluniado, que se chama o que traz a luz, o portador da luz, Lúcifer. O portador da luz, é de lá que vem a luz. E nós estamos para entrar na era da luz, a beleza da luz. O cristianismo não, o cristianismo é muito ingênuo e muito cheio de obscurantismos. E veja a Idade Média, e veja o que aconteceu no passado. E eles põem muitos filmes para mostrar isso, né? Veja quantos filmes mostrando as coisas hediondas dos tempos dos mosteiros. Tudo invenção, hein? Pega uma coisinha de nada de verdade e aumenta, né? Para dizer que foi a época das trevas, cristianismo, todo esse tempo e tal, né? Não, nós estamos para entrar agora na era da luz. E essa luz vem do Shambhala, uma região cósmica lá no alto, lá bem elevada, lá onde está a luz e onde está alguém que é o portador da luz. Nos tempos de Jesus, condenaram muito esse portador da luz. Coitado, como foi caluniado, como foi deixado de lado. Mas ele é tão bom, esperou tanto tempo. Agora ele está vindo com a luz. Agora ele está vindo com a luz. E a humanidade terá a luz.
a humanidade terá luz nesta nova era, que é a era das luzes para a mente do homem. O homem vai abrir a sua mente para as grandes verdades, maravilhosas verdades, e quem vai comandar tudo isso é justamente esse portador da luz, Lúcifer, e os mestres cósmicos que estão no Shambhala e vêm do Shambhala trazer para nós essas luzes, e nós temos que ouvir esses mestres cósmicos que estão para aí, e temos que abrir as nossas mentes e canalizar as nossas mentes, e bem-aventurados aqueles que abrem as suas mentes para receber as revelações desses mestres cósmicos, desses espíritos que estão por aí, né? Porque eles nos trazem a verdade. Gente, que historinha muito bem contada. Mas vocês já entenderam tudo, não entenderam? E Jesus, queira ou não queira, vai ter que ocupar o seu lugar. Tudo bem, Jesus, você foi o mestre dessa era, né? Mas, por favor, fique no seu lugar. Agora, prepare a nova era, onde virá um outro Cristo, onde virá um outro mestre, que é chamado Maitreya. Não sou eu não, são eles que dizem, eles dão até os nomes, que se vai se chamar Maitreya. Então Jesus ceda lugar e prepare a vinda de Maitreya. Agora os cristãos, né, tão ingênuos, e muitos cristãos fanáticos, e esses tais cristãos agora tão carismáticos e tal, e fechados, e obtusos, né, radicais, né? Não, eles precisam ser deixados de lado, e se eles continuarem a resistir, precisamos tirá-los da jogada, porque veja bem, a humanidade não pode deixar de vir para a nova era. A humanidade não pode deixar de vir para a época das luzes, a fase das luzes. Claro que não pode deixar de vir. É preciso, é progresso, é avanço, e temos que avançar. E não podemos deixar de progredir, não podemos deixar de avançar. E aqueles que impedirem o avanço, aqueles que impedirem o progresso, eles são retrógrados. Esses são os que estão segurando, freando. Não, eles têm que ser retirados. E é um bem para a humanidade, é um serviço para Deus destruí-los. Estão entendendo? João 16 é um serviço para Deus, é um serviço para a humanidade, porque eles não têm medo de dizer que existe um Deus, né, muito etéreo. É um serviço a Deus, é um serviço à divindade, destruir esses que impedem. Haverá então, dizem eles, um mestre que chama-se Maitreya, que será o líder universal. Será o líder universal. E haverá um avatar, um líder religioso, que preparará as massas, e preparará as massas com prodígios desta nova era, com sinais, com milagres dessa nova era, superiores ao de Cristo e superior aos dos cristãos. Viram o texto que nós lemos anteriormente? O que se dizia a respeito que ele vai fazer isso justamente por um poder enganador de sinais e de prodígios. Foi ou não foi que nós lemos? Até vale a pena a gente pegar de novo. Versículo 9. A manifestação do ímpio, o anticristo, o líder, o Maitreya, será acompanhada, graças ao poder de Satanás, Lúcifer, aquele que comanda o reino da luz, segundo eles dizem, será acompanhada de toda sorte de portentos, sinais e prodígios, somente que enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Está claro, não está claro? A gente começa a entender todas as coisas. Vai ficar bem claro, João 16. Então haverá um líder religioso chamado, nome, avatar, um avatar, que preparará as massas. Preparar as massas com prodígios, com sinais maiores do que está vendo aí? O joio, até para dizer que tudo isso que está acontecendo na renovação
Não é nada. E confundir as coisas. O joio é parecidíssimo com o trigo, e está ele aí, firme no joio. Bom, gente, isso não é apenas uma coisa aérea. Claro, eu podia citar muitos nomes, mas um nome não pode ser esquecido, que é o nome de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, uma russa, que justamente cultivava essas religiões do Oriente, do Tibete, não é? E declarou mesmo receber visões e revelações de mestres cósmicos, de mestres espirituais. E esses mestres revelaram a ela todo um plano para estabelecer no mundo um único líder e uma única religião. Guarde bem isso. Todo um plano para estabelecer no mundo um único líder, com um único governo e uma única religião. E uma coisa muito especial disto é justamente que esse plano devia ficar durante 100 anos, oculto, secreto, mas ativo. O mistério da iniquidade já está em ação. Durante 100 anos oculto, mas muito ativo, em que muita gente trabalhou neste plano, preparando as bases todas. Depois de 100 anos ele seria declarado. E de quando a quando foi justamente esse tempo? De 1875 a 1975. Veja, em 67 acontece o derramamento do Espírito Santo. 67. Em 75, explode o joio. O joio já estava, porque Deus já tinha declarado a vinda do trigo. Em 75 explode o joio. E o joio já está aí. Nós não temos dúvida nenhuma que o joio se chama Nova Era. E que as forças que estão preparando a vinda do anticristo se chamam Nova Era. Não é? Eu podia dizer muitas coisas para vocês, mas eu vou ficar bem mais naquilo que é o plano deles. Se precisar uma outra fita, vai firme, muda depressa e continua, que eu vou até o fim, sem parar. Primeira coisa, o plano tem um objetivo concreto. O plano tem um objetivo concreto. O plano tem uma meta, um ponto de chegada, e o ponto de chegada é este: um novo governo mundial e um único governo mundial. Gente, é ou não é tudo aquilo que dizem os livros sagrados sobre o anticristo? Para isso, a unificação dos países. Eu não vou me demorar, mas vocês estão vendo em todos os lugares isso acontecendo, a unificação dos países. A Europa, por exemplo, a unificação europeia, a comunidade comum europeia, né? A comunidade europeia. Também aqui na América do Sul, a unificação dos países do Sul. Tudo isso já é preparação. A iniquidade já está em ação. As forças da iniquidade estão em ação. Estiveram durante 100 anos em ação. Não é de agora. Agora a coisa está já tomando corpo. Então, unificação dos países, um único líder mundial, né? Uma única moeda. Quiseram colocar logo, né? É que os países estão tendo resistência. A gente vê, eles vão minando para chegar ao seu objetivo. Mas saibam disso, não vai se parar na moeda única. A moeda única vai ser apenas um momento de passagem. Eles vão ir mesmo para um cartão de crédito e depois um número para as pessoas. Um número para as pessoas. O chamado código de barras, que tem em todos os artigos do supermercado e tal, são justamente a preparação para isso. Preparação para isso. E isso parece justamente modernidade, desenvolvimento, progresso. Primeiro, porque cada artigo, tendo lá
o seu código de barra, né? Então, se esse artigo aqui tem lá o seu código de barra, vocês sabem que, pela informática, tudo sobre aquele produto, né, se consegue nos computadores através do código de barra. Então, realmente é um progresso, é um desenvolvimento. Só que a própria IBM revelou que, e para eles não teve problema nenhum mostrar isso aí, que tem o código de barra, você sabe como é, né? E aparecem os vários números, somente que tem uma barra maior desse lado, uma barra maior nesse lado, e uma barra maior no meio, não é? E outras barras aqui, mais grossas, mais finas, aqui nesse meio. E diz justamente, a IBM, que justamente pelo sistema binário da informática de computação, essas 3 barras são 666. Está dando para entender, não dá? Essas 3 barras são 666. Há muito tempo os nossos produtos, eu sempre ficava assim perguntando, gente, no Brasil nós não temos olho eletrônico, né? Por que o código do barra em tudo que é artigozinho aqui no Brasil? Remedinho, código de barra, livro, código de barra, né? Bombril, código de barra, tudo que é coisa, código de barra. Está preparando. E preparando pela modernidade, pelo desenvolvimento, pelo progresso. Não é que a modernidade seja má, não é que o progresso seja mal, não é que o desenvolvimento seja mal. Não, eles são astutos, o joio é joio. Eles querem mostrar justamente que isso é progresso. E quem impede o progresso está contra o progresso. E deve ser barrado. Porque eles são ingênuos, eles são retrógrados. Está percebendo? E eles querem chegar justamente a isso. A não somente os produtos terem o seu número, e portanto, com o código de barra em cada produto, se sabe tudo sobre o produto, está tudo classificado. Eles também querem que todas as pessoas sejam classificadas com o seu código, fica muito mais fácil. Tudo sobre a pessoa, nem vai precisar mais carteira de identidade, que perde fácil. E quantas vezes carteiras de identidade, o jornal, a rádio dá, né, que perdeu a carteira de identidade? Não, é só marcar na pele. E hoje há meios facílimos. Já está usando. O Play Center em São Paulo. Não pense que isso seja uma coisa maléfica. Não, mas o Play Center em São Paulo, por exemplo, as crianças, porque a criança perde muito facilmente a entrada, né? As crianças são marcadas na mãozinha dela, no bracinho dela, lá com... Não é? Fica na pele. E a criança vai e passa lá no olho eletrônico, né? No olho eletrônico passando, elas participam de todos os brinquedos que ela já comprou, que ela já pagou, né? E explicam eles, depois aquilo desaparece e tal, sem problema nenhum. Nós estamos sendo acostumados a tudo isso, onde vai ser muito moderno, muito fácil, muito útil, né? Cada um ter o seu número, e daí todas as outras informações. Então, para que dinheiro? Para que dinheiro? Cada um tem o que tem, mas lá no banco, do tal Banco Central, né? É um governo único, é uma economia única, não é? Facilita tudo. Então você passa, você sabe, eles sabem quanto você tem, você sabe quanto você tem. Facilita, é progresso. Mas só que existe uma outra finalidade nisso. Bom, mas não vamos estender demais. Vou repetir. Um novo governo mundial, com a unificação dos países, com um único líder mundial, com uma moeda única que vai chegar ao cartão de crédito e depois vai chegar ao número com o código de barras para cada um. Um imposto único para o mundo inteiro. Um imposto único. Uma central de alimentos. Um controle central de alimentos. Por quê? Claro, uma coisa muito boa. Quanta gente passando fome. Todos têm que receber pelo menos o justo alimento. É claro que tem. Claro que tem. E depois, um país produz isso, outro país produz aquilo, e por causa do bendito comércio para cá e para lá, e os lucros desmedidos de cá e para lá, né? Então tudo atrapalha, mas um líder universal controlando tudo isso, grandes computadores controlando tudo isso, todas as nações unificadas, a justiça vai imperar. Haverá paz e prosperidade. Paz e segurança, em que todos vão ter todos os alimentos necessários. Vão ter todos os alimentos necessários. Ninguém vai ter de mais, ninguém vai ter de menos. Então é bom controlar. É bom controlar.
É bom controlar. E para controlar justamente, não é? Cada um já vai ter o seu número, o seu código de barra, né? E o quanto você tem lá no banco, você trabalha, você tem a sua profissão, né? Você tem o seu ganho também, você vai ter a sua porção, né? Então você vai passar, vai receber a sua cota, e todos vão receber, sem exceção. Isso é progresso, isso é justiça, e é preciso que você dê pão a todos, a todos, a todos, a todos, sem exceção. É uma pega bonita, não? É uma pega bonita. Somente que eu já sou obrigado a declarar já agora, sem ir para frente. É Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 18. Apocalipse 13, 16 a 18. Mas para vocês unirem tudo, eu vou começar desde o versículo 11. Claro que o capítulo 13 vem depois do 12. E lembra que foi no 12 que eu disse: portanto, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu sobre vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lembra disso? Na palestra anterior? Né? Como é que começa o capítulo 13? Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios, e vai colocar lá embaixo, na própria Bíblia de Jerusalém, na própria Bíblia da Ave Maria, vai colocar lá embaixo, que quem é essa fera? É justamente o poder de Satanás, personificado, concretizado no anticristo. No anticristo. Bom, daí tem a narração dele, que eu não vou entrar nela agora, e no versículo 11 diz: vi então outra fera subir da terra. Essa vem da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Está vendo? Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. O falso profeta vai parecer cordeiro, mas na verdade ele é dragão. E pode ver que na nota também da própria Bíblia da Maria diz: quem é esse, a outra fera? É o anticristo, é o avatar, é aquele que com prodígios vai arrastar as multidões, as massas. Ele, veja o versículo 12, exercia todo o poder da primeira fera, o anticristo, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera. Nós não vimos atrás que ele vai querer entrar no templo de Deus e vai querer ser tido como Deus e adorado como Deus? E quem que vai fazer isso? O falso profeta, o tal do avatar. E ele fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, está aí, olha aí, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fera, persuadindo-lhes a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Claro, para que uma imagem? Para adorar, claro. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que a imagem se pusesse a falar, e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. A aurora está cada vez mais clara. A aurora está cada vez mais clara. Tá ou não tá, gente? A aurora está cada vez mais clara. Vou repetir: seduziu os habitantes da terra, versículo 14, com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fera, persuadindo-lhes a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse, então, o falso profeta, o avatar, fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. E veja o que vem logo em seguida, 16, conseguiu que todos, quem conseguiu? O falso profeta, o avatar,
conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. A aurora está cada vez mais clara. E vocês já viram tudo? E quem não prostrar-se diante da fera, quem não adorar a imagem da fera, não vai poder comprar e vender. Por que que eles querem o controle dos alimentos? Para que todos tenham pão em quantidade. Mentira! Para controlar tudo, e controlar principalmente os cristãos. Veja o começo da nossa palestra. Para controlar aqueles que estão, dizem eles, na era de peixes. Os retrógrados, os ingênuos, os fechados, os obscurantistas, que estão segurando a nova era, a era das luzes, a era daquele que é o portador da luz, a era de Lúcifer, onde teremos um grande mestre, onde teremos um líder nacional, um líder mundial, que trará paz e prosperidade, paz e segurança. Então temos que segurar esses, e a porta é justamente a porta da boca. Todo mundo é pego pela boca. Gente, é por isso que o Senhor tem nos ensinado nesses tempos a viver da providência, e é por isso que eu tenho pregado. Lembra das minhas pregações a respeito de Elias? Em que eu dizia que para os filhos de Deus haveria o necessário, mas só o necessário. E nós seríamos treinados a se tirar todo o restante de nós, mas o necessário nós teríamos. E por que esse treinamento? Porque chegará a época em que nos vai ser tirado tudo. Dentro do sistema nós não conseguiremos sobreviver. Nós precisaremos sobreviver de outra forma. Daí a necessidade das comunidades. Daí a necessidade dos lugares que o Senhor está nos dando. Daí a necessidade de pobreza e de simplicidade. Daí a necessidade de nós estarmos resolvidos a deixar todo o supérfluo e viver só com o necessário. Não é verdade que as grandes companhias e as grandes empresas internacionais, como é que se diz? São as multinacionais, estão caindo. E não é só no Brasil, não. Estão caindo. Tudo isso faz parte do plano. Elas caem para dar força ao plano. Porque deve surgir um que vai restaurar tudo. Entende? Um que vai restaurar tudo. Ele derruba para depois se mostrar como aquele que vai organizar tudo. Na época do desespero tem que se recorrer a alguém. Não tem mais emprego, não tem mais trabalho, não tem mais dinheiro, não tem mais como comer. Alguém precisa surgir para salvar essa situação. E ele está surgindo. E quais são as religiões más? Eles já declararam. O cristianismo e o judaísmo. Todo o restante é bom. Dá para entender, não dá? O cristianismo e o judaísmo. Por quê? Primeiro, os judeus são o povo de Deus, o antigo povo de Deus. Massacrado, mas são o antigo povo de Deus. E Deus os está preparando para eles receberem o Messias. Agora, na sua segunda vinda, para muitos deles é a primeira, mas é a segunda. Mas eles estão sendo preparadinhos para a vinda do Messias. Deus é fiel também ao seu povo. O seu povo que infelizmente não aceitou. Mas Deus é fiel e não voltou atrás. O povo judeu é o povo judeu amado e querido. Jacó é meu filho querido. Embora rebelde, é meu filho querido. Depois o novo povo de Deus, que é a igreja, que são os cristãos. Essas são as religiões más. As outras são boas. Todas, desculpe a expressão, essa mixórdia de religião que existe por aí,
Eles estão misturando tudo e tudo é bom. E todos os caminhos levam a Deus. E mais ainda, todos os caminhos, esses caminhos levam a época das luzes, a era das luzes, ao reino do portador da luz. Tudo isso vem do Shambhala. Tudo isso vem do reino das luzes, vem mesmo. Mas que reino das luzes? Não a luz de Cristo. Não a luz de Cristo. Mas a chamada luz do outro, o portador da luz, o Lucifer. Fer, no latim, é o portador, é aquele que traz, é o verbo trazer. É o portador da luz. Só que você sabe que tudo engano. É tudo engano. É tudo mentira. Então, eles já estão declarando que as duas religiões más são o cristianismo e o judaísmo. Vocês viram o que aconteceu com os judeus na época de Hitler? Eles querem fazer a mesma coisa com os cristãos agora. O novo povo de Deus não é mais nem menos que o antigo povo de Deus. Você está entendendo por que eu disse na palestra anterior que a igreja vai passar pelo caminho de Jesus? Que depois da vida pública, a traição, o julgamento, a condenação, a paixão, a morte, mas também a ressurreição e também Pentecostes. Mas a igreja vai passar. Vai passar. E a palavra de Deus está nos dizendo que preparemos-nos para isso. Não será destruição, será vida e ressurreição. Mas que vai passar? Vai passar. Depois virá a vitória do Senhor. Mas nós passaremos pelo funil. Passaremos pelo funil. E todo o Apocalipse mostra isso. Então você começa a ver que através do tal controle da saúde e da vida, vai se dar saúde e vida a quem se quiser. Lembra lá do Egito? O inimigo tem sempre a mesma tática, gente. O faraó queria deixar que nascesse quem ele queria deixar que nascesse. As meninas podiam dar menina a beça, mas menino não. E quem tem o controle da saúde não vai fazer isso? Quem tem o controle da saúde não vai deixar morrer, ele não vai matar quem quiser? Vai ou não vai? De maneira muito nobre, muito linda, muito moderna, muito progressista, o controle da saúde, para que todos tenham saúde, atendimento médico, igualitário, justo, para todos, sem exceção, com que todo o progresso da ciência seja aplicado a todos igualmente. História. E é por isso que os cristãos vão ser perseguidos e se julgará prestar serviço a Deus, culto a Deus, quando se acabar com os cristãos. Está vendo? Até foi bom que nos chamaram de fanáticos no passado, né? Passado bem próximo, de anteontem. Cabeças duras e tal. Radicais. Porque só os fanáticos, só os radicais vão conseguir sobreviver. Só. Bom, vocês entenderam tudo, né? O tal controle da saúde. Vou repetir. Governo único, líder mundial, moeda única, que vai chegar a um cartão de crédito, vai chegar a um código de barras, imposto único, central de alimentos, né? Unificação do cuidado da saúde, controle dos transportes. E por uma razão muito moderna, né? As companhias estão se rivalizando umas às outras, e daí a dificuldade de transporte. Hoje o mundo tem que ser rápido, todo mundo tem que se transportar rapidamente. Então a unificação dos transportes só vai ajudar. As próprias bitolas todas da Europa, dos Estados Unidos, unificadas em bitolas únicas, tudo isso é progresso, Mas para viajar, quem pode passar na roleta? Padre Jonas não pode viajar de avião de jeito nenhum. Onde é que está o seu número? Vai para o encontro, que encontro? Onde é que está o seu número? Pela graça de Deus eu não terei número. E não quero que você tenha número nenhum. Eu não tenho número de homem. Eu tenho a marca dos eleitos de Deus, cujo sinal eu trago no meu peito há muitos anos. Vocês sabem, os eleitos serão marcados na fronte
com a marca do Senhor. Não está em Apocalipse também? Eu já não tenho falado em palestras a respeito disso. Os eleitos, os escolhidos, serão marcados com o sinal do Cristo, tal, a cruz na testa. Este é o nosso sinal, o sinal do Cristo, o sinal de Filho de Deus, o sinal de eleito, o sinal de escolhido, e não o número de homem. Então seremos barrados de viajar para cá e para lá, mas não faz mal. Não faz mal. É por isso que agora, enquanto estamos no tempo de vacas gordas, nós não podemos parar. É por isso que eu não paro, gente, graças a Deus. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego e aquilo que estou descobrindo. E louvo a Deus pela saúde que Ele me dá, cada fim de semana num lugar, cada fim de semana num lugar. Quando eu saio do encontro, eu saio esgotado. Eu descanso na terça, na quarta, na quinta-feira, para na sexta-feira ter fôlego de novo, entrar de novo no encontro. E cada encontro é mais duro, mais pesado. Mas glória a Deus, louvor a Deus. Por causa disso, eu não posso parar, e nós não podemos parar. Eu não sou a exceção, eu sou a regra, e portanto, vocês precisam ser a regra junto comigo. Enquanto estamos no tempo das vacas gordas, temos que acelerar para nós e para os nossos irmãos, porque quando vierem os tempos das vacas magras, nós não poderemos fazer esses encontros, nós não poderemos ter essas palestras, nós não teremos acesso a esses meios eletrônicos, não, tudo isso nos vai ser tirado. Mas temos que ser sustentados naquele tempo, e os nossos irmãos precisam ser sustentados naquele tempo. Porque é que Deus nos deu o tesouro do Davi, departamento de audiovisuais da Canção Nova? Por que o Senhor nos deu isso? Porque graças a Deus essas fitas estão espalhando, estão na mão das pessoas, nas gavetas das pessoas, no meio dos badulaques das pessoas que escutam e largam lá, louvado seja Deus, fica como que perdido lá. Mas no tempo das vacas magras, tudo isso vai voltar. As fitinhas de áudio vão voltar, as fitinhas de vídeo vão voltar, os discos vão voltar, tudo vai voltar, e os livrinhos vão voltar. Tudo isso será o alimento dos cristãos no tempo duro que vier. E eu louvo a Deus porque agora, como Paulo, eu já estou falando para os cristãos de amanhã, para os cristãos da época da grande desolação, do grande sofrimento, da grande dor. E eles vão ser sustentados por esse alimento que nós estamos dando a eles agora. Graças a Deus, alimento forte. Graças a Deus, alimento do Espírito. E nós precisamos nos unir, precisamos nos unificar, precisamos colaborar. Gente, para que guardar dinheiro para o anticristo? Para que guardar dinheiro para o reino dele, para o império dele, para a centralização dele, para o engano dele, para ele acabar com os cristãos, para ele acabar com o que eles chamam de retrógrados? Não, o nosso dinheiro tem que ser empregado agora nas coisas de Deus, e é guerra. É época daquilo que Joel disse: as vossas foices, os vossos arados, transformai-os em lanças e em espadas. Não está em Joel? Joel é o grande profeta dos últimos tempos, do derramamento do Espírito Santo, daquilo que diz: mesmo o enfermo diga eu sou guerreiro. Está ou não está? Esse é o tempo de nós termos guerreiros, porque estamos em guerra, e ao mesmo tempo é o tempo de nós investirmos o nosso dinheiro e os nossos bens nas coisas de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. Eu não estou de sacolinha nem de chapeuzinho levantado aí buscando dinheiro, não é isso. Buscando dinheiro não é isso. Eu estou dizendo: quem tem olhos, quem tem ouvidos, quem tem coração para ver e ouvir, ouça e veja o que o Senhor está falando nos tempos de hoje. Onde você quer colocar o seu dinheiro? Nos bancos do anticristo? Você quer colocar o seu dinheiro armazenado em celeiros que vão frutificar para os nossos irmãos agora já e nos tempos difíceis que virão muito proximamente? A decisão é sua. A decisão é sua. E não é preciso ficar de chapeuzinho na mão para pedir esmola. Não. A decisão é sua. Eu tenho a certeza que Deus não é injusto. Pelo contrário, Deus não se deixa vencer em generosidade. Quem investir no reino agora, terá o reino e não somente os bens do reino quando a coisa chegar. Quem investir no reino agora, vai ter o reino como recompensa quando o reino vier. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. É sério o que eu estou dizendo, é muito sério o que eu estou dizendo, a mim em primeiro lugar. É por isso que eu preciso investir tudo, investir a minha vida em primeiro lugar nisso.
Não pode ser ao contrário, não pode ser ao contrário. A guerra está decretada. A guerra está decretada. E com o controle dos transportes, o serviço militar único e obrigatório em todo o mundo. Mas num governo único, com nações sem fronteiras, num mundo de paz e segurança e prosperidade, para que exército? Para que exército? Eles o declaram para que os resistentes sejam retirados. Entendeu? Um exército para conter toda e qualquer resistência. Um exército sem nação, sem fronteira, um exército universal. Não tem inimigo, é tudo uma nação só, mas é para se opor aos resistentes. E entre os resistentes, quem são os mais resistentes? Nós já sabemos. Gente, é um plano? E que plano, hein? Não tem dúvida, é um plano diabólico. É um plano que vem do Shambhala. É um plano que aquela Helena Blavatsky, e não somente ela, e outros também, receberam um plano que foi guardado durante 100 anos, para na época certa, isso ser colocado em ação. Isso eu coloquei só o primeiro ponto, né, que é justamente um governo único. E que governo único, hein? Que plataforma. Nenhum ministro da Fazenda tem um plano desse jeito. Bom, esse é o primeiro ponto do plano. O segundo ponto do plano é estabelecer uma nova religião universal na Terra. Só que nós já entendemos tudo. Qual é essa nova religião? Eu nem vou precisar falar muito, porque eu fui obrigado a ir falando antes. Eu só vou repisar, né? Essa religião é a que vai substituir o cristianismo e o judaísmo, que são retrógrados. É a religião do Maitreya, é a religião do novo Avatar, é a religião da nova era, é a religião da época das luzes, é a religião em que todas as religiões até hoje, que são boas, menos o cristianismo e o judaísmo, elas vão ter a sua vez. Eles fazem um enorme sincretismo, aceitando, e veja bem, respeitando as culturas e as expressões de culto de todos os povos. Bonito, hein? Bonito, lindo. Em que se aceita e se respeita todos os credos, se respeita toda a fé e toda a expressão de culto de todas as culturas, de todos os povos, sem exceção, porque tudo é bom e tudo leva para Deus, Agora o cristianismo e o judaísmo, não. Se os cristãos quiserem estar nessa, mas tem que tirar esses radicalismos, né? E tem que se abrir justamente ao respeito a todos e aceitar tudo. E por que não? E orientais, e mestres cósmicos, e mediunidade, e por que não? Temos que respeitar. E as religiões afro, e o espiritismo e tudo mais, e por que não? Claro, respeito. Tudo leva a Deus, tudo é bom. Nós não temos a mínima dúvida que esta nova religião, que é a religião do anticristo, que é uma religião que terá prodígios, que terá sinais, que terá milagres, nós já mostramos tudo atrás, não é? Será o renascimento e a concretização da religião da Babilônia. Tudo que nasceu lá na Babilônia, leitura de mãos, leitura de cartas, e horóscopos, astrologia, tudo vai ser ressuscitado. E o culto às entidades cósmicas, e depois mediunidade, e espíritos imortos, tudo isso vai voltar. E duendes, e como é que é o negócio? Gnomos, tudo isso vai voltar. Como é que é? Fadas.
É até ingenuidade, não é verdade? Quando a gente olha para o pessoal, que ingenuidade, o pessoal acredita em tudo isso. Cai fácil. E o mais importante, tudo isso, a nova religião e o novo governo mundial serão concretizados e estabelecidos quando o Messias da nova era vier e assumir o controle. Então vejam, se nós estamos tendo uma evangelização, eles estão tendo também. Se nós estamos tendo um plano de ação, eles estão tendo também. Eles estão fazendo toda a força, eles estão ativos. Gente, a guerra não é uma guerra aérea, é uma guerra espiritual sim, porque atrás é todos os poderes do mal, mas é uma guerra concreta. Tem muita gente grossa, muita gente de dinheiro, muita gente de prestígio, muita gente de poder, muita gente de governo. Nisso. Estão trabalhando assiduamente de dia e de noite, usando os meios todos que eles têm, os meios do dinheiro, os meios do poder, os meios da influência, os meios de comunicação, os meios dos jornais, das televisões, estão usando tudo, os meios da ciência, estão usando os meios todos para que, nesta evangelização deles, porque eles acreditam nisso, para que venha logo esta nova era, e que o Maitreya, o novo mestre desta era, quando ele vier, dizem eles, então sim, será estabelecida essa nova era. Até aí, eles são assim, né? A nova era não depende só dos astros. Depende dos astros, sim. Os astros vão trazer, mas nós saberemos que a nova era começou para valer quando justamente o Maitreya, quando o novo Cristo, o novo mestre, o mestre desta nova era se estabelecer. Então eles têm que lutar para isso. Estão lutando para isso. É fogo, hein? Não é mole. E aí, ou a gente vai ser cristão, agora, ou a gente vai ser cristão, ou a gente vai ser levado pelo roldão. Vai ser mais duro do que no tempo da igreja primitiva. Vai ser mais duro do que no tempo da igreja primitiva. É por isso que teve uma primeira palestra. E sabe, quando eu fiz a primeira palestra, eu não sabia que ia fazer essa segunda, gente. Quando eu saí daqui, vocês viram que eu fui de prestinha para o meu quarto, eu sentia que tinha por aí, eu peguei uns papéis meus, fiz uns rabiscos lá, e vim para aqui, que eu sabia que ia ter que declarar a guerra. E agora eu estou vendo que a primeira palestra, a segunda palestra, e essa está sendo longuíssima, já está sendo uma terceira palestra, estão todas elas ligadas. Aguenta firme, porque vale a pena. E o mais impressionante é isto, que todos os elementos místicos do passado e do presente estão reunidos. Veja, os elementos místicos estão reunidos nesta tal nova religião. Todos os elementos místicos, cristais, né? Todos esses elementos místicos estão usados aí. Pirâmides, né? Tudo está fazendo parte. E por que isso? Porque os mestres cósmicos estão interessados, estão ajudando e vão ajudar o estabelecimento da nova era. Os mestres cósmicos. Mas quem são esses mestres cósmicos? Nós sabemos que são aqueles que a própria palavra chama, aqueles que estão nos ares. Que a palavra declara que eles são espíritos malignos espalhados nos ares, é ou não é? São espíritos malignos de diversas ordens espalhados nos ares. Os mestres cósmicos estão interessados, estão ajudando e ajudarão concretamente no estabelecimento desta nova religião e com esse novo governo que é necessário como base, como sustentação justamente dessa nova religião. No fundo, o novo governo é a base da nova religião. E a nova religião justamente se concretiza e está no pedestal justamente do tal novo governo mundial. É muito bem bolado. Mas não esqueçamos, a vitória é de Jesus. Por isso que eu li na palestra anterior, o Apocalipse 19. E lemos agora, justamente em Tessalonicenses, o Senhor com a sua vinda, haverá de explodir
com o anticristo e o falso profeta, com o sopro da sua boca. Nem vai precisar pegar a espada, com o sopro da sua boca, diz Tessalonicenses. Não é verdade? Então não tenhamos receio. Mas eles declaram, está nos livros deles, que os mestres cósmicos estão interessados, estão ajudando e vão ajudar concretamente no estabelecimento da nova religião, nessa nova era. E para isso, uma grande pega é a seguinte: a aclamação do homem Deus da nova era. Gente, eles foram tão daninhos que foram numa verdade cristã. O joio é joio. Numa verdade cristã, que nós somos templos de Deus, que Deus habita em nós, que Deus mora em nós, que Deus se manifesta em nós. Só que eles pouco a pouco foram mudando. Não é que Deus está em nós, não é que somos templos de Deus, é que a energia de Deus está em nós, é que o poder de Deus está em nós, é que a divindade está em nós, é que nós somos a divindade, é que nós somos Deus. Deu para entender? Nos livros deles, nas conferências deles, nas palestras deles, vai devagarzinho, entende? Devagarzinho, devagarzinho, porque isso vai entrando como joio, devagar, 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 e nem convém ser assim, pá, porque senão todo mundo reage. Vai devagarzinho, e partir de uma verdade cristã, o joio é joio, parecidíssimo com o trigo, parte até do trigo, e aí justamente a apostasia. Porque a apostasia não é assim, pá! Não, a apostasia vai pouco a pouco. Pega um vermezinho lá embaixo, vem subindo, já vermezinho, um vermezão, vem pegando. Ele pegou toda a apostasia, é assim. A apostasia não é assim, pá, mata o cara. Não. Ele vai até reagir, não vai me deixar matar. Mas se eu vou matando aos poucos, até partindo das verdades cristãs, ele se deixa matar aos pouquinhos, nem percebe que gostoso, que beleza, né? A força de Deus está em mim, a divindade está em mim, eu sou Deus, deixa viajar para o alto e tal. Um dia eu vou me unificar com a divindade e tal, vou ser nesse grande mundo cósmico de Deus, eu também sou Deus. Eu sou o templo de Deus vivo. O meu Deus é o Senhor. O Deus que fez o céu e a terra. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor e Redentor. O Filho de Deus único. Aquele que enviou o seu Espírito, do qual eu sou o templo. Um templo de barro, apenas um templo de barro, mas eu sou o templo do Senhor. E é nessa verdade que eu preciso ficar. Gente, são tempos de fé, de muita fé. É preciso ser radical na fé. Não dá para brincar na fé nos tempos de hoje, porque eles estão usando e abusando das próprias verdades da fé. Eles estão distorcendo as verdades da fé, as verdades básicas da fé. Veja, tudo a respeito do Cristo. Infelizmente não é fácil cair nessa. Que o Cristo foi o Cristo, o ungido, o mestre, o Messias, mas da outra era. Então eles dizem, esta era de vocês levou à felicidade, levou à paz. Ora, o mundo como está. O inimigo fez o estrago, né? Fez o estrago. E agora diz, veja justamente se o mundo de vocês é um mundo de paz, se é um mundo de prosperidade. Não, o Cristo não conseguiu. Ele fez a parte dele muito bem. Eles não são contra o Cristo, não. O Cristo foi muito bom, fez a parte dele. Mas nós já estamos sendo gerados para uma nova era. O novo mestre da nova era é aquele que vem da região das luzes. Este sim vai dar ao homem a luz da sua mente, a abertura da sua mente, e nós entraremos numa fase nova, numa era nova, de luz, de prosperidade, de paz. Então sim, o que foi semeado na era anterior, e que Cristo semeou, isso haverá. Só que não é o céu novo e a terra nova de que Jesus fala. Só que não é o resultado justamente da vinda do Senhor Jesus. Percebe? Eles estão pegando as verdades da fé e as distorcendo. E aí está o duro. Hoje, ou a gente está com a palavra, ou a gente escorrega. Ou a gente está com a igreja de Cristo, ou a gente está hoje com o Papa, ou a gente escorrega. Ou a gente escorrega. Então, uma nova religião, os espíritos cósmicos. E uma coisa então,
da qual eu já vim falando, né? A grande realidade desta nova era é a paz universal. Amor e paz, paz e amor. Veja que paz e amor vem de longe, né? Amor e paz, paz e amor, são o grande slogan da nova religião e da nova ordem social e política. Lembro por que eu fiz questão de dizer para vocês, quando disserem paz e segurança, até vale a pena ver, vamos lá. É Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses ainda, né? 1 Tessalonicenses 5:3. Então, quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores da mulher grávida, e não escaparão. E não escaparão. Isso virá através de quê? Está lá na 2 Tessalonicenses 2:8. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Então até nós dizemos que digam logo paz e segurança, né? Se a mulher tem que passar pelas dores de parto, que venha logo esse parto, que venha logo essa dor, não é, gente? Claro, vamos deixar que o Senhor faça as coisas na hora dele. A gente vai querer apressar, a gente vai sair mal, mas no fundo é isso. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus, na tua hora. Vinde, Senhor Jesus, vinde. Uma coisa muito importante. Dentro deste plano, o ensino da nova era deve abranger todo o mundo. Todo mundo. Então, repito, eles estão numa evangelização. Porque o ensino da nova era, dizem eles, devem abranger todo o mundo. E neste ensino da nova era, eles irão demonstrar que Jesus não era o Cristo, mas um Cristo. Que Jesus não era o ungido, mas Jesus era um ungido. Jesus não era o Messias, Jesus era um Messias. Até eles estão dizendo já hoje, Buda foi também, na época de Buda, Buda foi o mestre, foi o ungido e tal, e houve outros também. Afinal das contas é radicalismo, é fanatismo, é desrespeito às outras culturas, dizer justamente que Cristo é o único, dizer esse negócio de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é rompante. E vocês ficarem dizendo que o Cristo de vocês é o caminho, a verdade, a vida. Não, isso é exagero, isso é fanatismo. É desrespeito aos outros, é desrespeito ao passado, é desrespeito às outras culturas, é desrespeito às outras religiões, às expressões e manifestações das outras culturas. Isso é ingenuidade, isso é cabeça pequenininha. Isso é cabeça pequenininha. Pelo contrário, existiram outros Cristos. O próprio Buda foi um deles. E haverá outros. Bom, Jesus foi um deles, só um deles. Ele foi um avatar do seu tempo, mas só. Pelo contrário, agora estamos para receber um outro avatar e um outro líder mundial. Não será o Cristo de todos os tempos. Pelo contrário, será substituído por Maitreya, o novo Cristo que há de vir. Só que nós sabemos que o Cristo virá do alto, não da terra. Assim como eles o viram subir sobre as nuvens, do mesmo modo ele voltará. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Do mesmo modo ele voltará. É assim que o Cristo virá. O Cristo não é da terra. O Cristo não é um líder político, social. Não é. E não adianta querer fazê-lo, nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. O Cristo não é um líder político e social.
O Cristo vem do alto, estabelecer realmente o reino nessa terra, onde haverá paz, onde haverá prosperidade, onde haverá fartura de bens para todos, onde imperará a justiça. Tudo isso nós estamos esperando, e tudo isso nós estamos pedindo no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E quando a vontade do Pai for feita na terra, como ela é feita no céu, nós teremos tudo isso. Então o nome do Pai que está sendo vilipendiado será glorificado. Pai, santificado seja o vosso nome. E que o teu reino venha. O reino virá, mas o reino vem do alto. O reino vem dos céus. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto, não é coisa da terra. E é importante isso para discriminar. Também dentro da igreja nós queremos paz, nós queremos prosperidade, nós queremos justiça, nós queremos igualdade de condições para todos os homens. Queremos, mas com o Cristo, e o Cristo que vem do alto, o Cristo que vem de Deus, o Cristo que vem com o seu Espírito. Por isso é preciso estar com o Cristo, é preciso estar com o Senhor, é preciso estar com o Papa, é preciso estar com as verdades da fé, é preciso estar com a Bíblia na mão. Segundo eles, o cristianismo e as outras religiões serão integradas na nova religião mundial. E o único jeito era esse. Se os cristãos quiserem, tem que se integrar na nova religião mundial. Todos os caminhos levam a Deus, contanto que não seja o caminho de Cristo. Respeito a todas as crenças e a todas as expressões de culto. Para isso, eles estão numa ação terrível de fazer com que os princípios do cristianismo, as verdades do cristianismo, a fé do cristianismo, tudo isso seja desacreditado, até ser eliminado. E daí então filmes, novelas, escândalos que eles gostam de colocar nas primeiras páginas, nas revistas. Lembra daquele filme, não sei o que lá, da Rosa, como é que é? O Nome da Rosa. Quando apareceu aquele filme, eu disse: gente, esse filme tem alguma coisa, até o título dele, O Nome da Rosa, tem alguma coisa aí. O que o filme prega o tempo todo? Na base da mentira, o obscurantismo do cristianismo e os escândalos atrás desse obscurantismo. É verdade ou não é? O filme deixa uma boa na gente? Não. O filme deixa uma péssima na gente. E pior ainda, para aqueles que não são de Deus, é a maior prova de que realmente a igreja foi sempre uma retrógrada, uma fechada. E que até matava gente porque queria aprender alguma coisa de ciência, de luz. Mas atrás tanta sujeira, tanta pornografia, tanto escândalo. E tanta opressão, e a inquisição. Perceberam? Eu citei esse, porque esse é descarado. Só que muita gente não percebeu o descaramento dele. Mas a quantidade de filmes que tem o mesmo tipo. Para quê? Para desacreditar o cristianismo, as verdades da fé, os princípios cristãos. Terrível. Daí todos os filmes que estão aparecendo sobre Jesus Cristo, um pior do que o outro. Um Cristo humano, esse Cristo humano desses tais filmes que estão aparecendo, que até gente de igreja fica defendendo esses tais filmes em favor da arte, da expressão e tudo mais. Bom, um cristinho desse é muito fácil de jogar fora. É um Cristo descartável. E o que eles querem é um Cristo descartável para que o Cristo deles venha. Eles querem provar que o Cristo, Filho de Deus, é descartável. E não há meio melhor do que através destes filmes ir pondo na cabeça das pessoas que o nosso Cristo é descartável. Tão descartável que tem até aquelas fantasias sexuais e tudo mais. E transas com João Evangelista e com Maria Madalena. É um Cristo descartável, muito descartável. Está dando para entender?
dentro desse processo. E aí, arrepie-se. É do plano seduzir espiritualmente as nossas crianças através da escola e de todo o conjunto da educação. Porque a criança é muito fácil de aderir e de promover tudo da nova era. Então creiam, eles estão investindo maciçamente nas nossas crianças. As nossas crianças precisam desde cedo ser assinaladas pelo Espírito Santo. Precisam ser cheias do Espírito Santo desde o ventre materno. Precisam. Gente, a guerra é dura. Nem dá para a gente agora se defender simplesmente com meios humanos. A nossa defesa é o Espírito Santo do Senhor. E a defesa das nossas crianças é a unção do Espírito. Não tem outra. Não tem outra, porque eles estão jogando sujo e maciço em cima das nossas crianças. E atenção à educação dos seus filhos. Atenção à televisão, aos filmes da televisão, aos desenhos da televisão. Teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu não tenho como falar agora. Porque estão jogando sujo e maciço em cima das nossas crianças. Porque para eles, e é verdade, as crianças estão muito abertas a viverem, a aderirem e a promoverem todas as coisas da nova era. Porque essa cabecinha delas foi feita. E daí eles investem duro na educação, nos filmes, nos desenhos, nos livrinhos e tudo mais. Eles estão trabalhando duro para unir religião e ciência. Porque, claro, veja bem, até hoje, a ciência sempre pôs oposição à religião. De modo especial ao cristianismo, ela pôs oposição. Agora, uma religião humana, sincretista, né, facilmente ela pode entrar na da ciência. Primeiro, mostrar uma porção de coisas da base de energias e tal, tudo de acordo com a ciência. E outro, é muito fácil aceitar as coisas da ciência e explicar através de meios científicos. Estão fazendo isso maciçamente, onde as pessoas hoje dizem, já estão dizendo, mas não, tudo isso aqui de novo, e tudo isso é explicável pela ciência, tudo tem base científica. Um científico bem discutível, mas que está enganando, fácil. Enquanto eles dizem, enquanto que o cristianismo, não. Nada se explica pela ciência, pelo contrário, até os cristãos são muito fechados à ciência, ao progresso. E por isso tudo, os cristãos que persistirem precisam ser eliminados. Eu fiz essa pausa de propósito para dizer a vocês, daí vocês percebem que a filosofia da nova era é uma filosofia de transformação. Eles estão realmente promovendo uma transformação. E transformação de quê? Transformação de estruturas mentais. Transformação de modelos, de padrões. Eles estão fazendo isso gradativamente, pouco a pouco. Eles estão semeando. Tiveram 100 anos atrás, trabalhando. Tudo muito subtil. E veja, aproveitando de coisas boas, de todas as coisas boas, eles aproveitam do esporte, da saúde, da educação, da ecologia, da arte, os vários tipos de arte, música e dança. Tudo isso eles aproveitam. Muito subtil, é joio mesmo. Mas o que eles querem mesmo é transformação de estruturas mentais. E qual é o grande meio deles? A chamada meditação. Onde a base dessa tal meditação é o ritmo cerebral. Então vejam bem, quando nós estamos numa vida normal, eu aqui especialmente falando e gesticulando e tudo mais, a gente está naquilo que se chama
no ritmo mental beta. Se eu fizesse um eletroencefalo em mim agora, mostraria lá justamente, eu não sei como é que seria, mas é um negócio assim. Agora, quando a gente relaxa, acalma o nosso próprio sistema nervoso, e por isso também o nosso ritmo cerebral, e isso, é claro, existe, o ritmo baixa e fica num ritmo muito mais lento, mais tranquilinho. Eu não sei como é que seria lá no eletro, né? Mas é mais tranquilinho, né? Que é justamente o ritmo alfa. Alfa, que no grego é alfa, que no grego é beta. Existe também o tetra, que é quando está assim, sonolento e tal. E existe o delta, que é sono profundo, ou a pessoa que foi fazer operação, então recebeu como é que chama isso aí? Anestesia, então. Mas não vem ao caso agora. E aí está. O que acontece no ritmo beta? Nós estamos ativos, nós agimos e reagimos. Nós raciocinamos. Nós processamos os dados. Nós podemos aceitar ou não aceitar, aceitar ou refutar. A assimilação, mas há também reação. A assimilação, mas há também reação. Ao passo que no chamado ritmo alfa, que é o ritmo do relaxamento, tal, é gostoso, é gostoso. De modo especial nesses tempos de hoje, de agitação, de tensão, você entrar no relaxamento é muito gostoso e faz bem. Faz bem. Relaxamento por si, ele não é mal. Eu quero dizer, não é mal. Nem é maligno, entende? Não é não. Relaxamento é uma coisa boa. Tanto assim que Deus nos quer dormindo também. Então, só o relaxamento por si, ele não é mal. Mas o que acontece nesse tal ritmo alfa? A pessoa recebe, mas não reage. Não processa. Não raciocina. Não dá o contra, só recebe, ela fica passiva. E quanto mais ela está nesse ritmo, e veja bem, quanto mais ela se acostuma, se habitua a estar num ritmo assim, mais aberta ela vai estar para receber, passivamente, assimilar aquilo tudo sem reagir. Quando viu, já gravou. É como um microfone aberto. Existem os tais microfones direcionais. Então ele está direcionado só para esse lado aqui. Fora disso ele não pega mais. Aí. Fora daqui não pega mais. Tem que estar direcionado. E quanto mais direcionado, melhor ele pega. Saiu da direção, ele não pega mais, só de longe. A coisa funciona assim. E aí está o risco. Aí está o perigo. No tal ritmo alfa você recebe tudo, você grava. O ritmo alfa é o tal do microfone aberto, unidirecional. Em todos os lados ele pega e tal, sem defesa nenhuma. Grava tudo e você não processa, e você não entra na lógica, você não raciocina, mas já está gravado. Então, gente, a tal meditação deles não é meditação. As tais viagens deles não são o que nós chamamos geralmente de viagem. São viagens, sim. Mas para quê? Mas para abrir a mente a outras realidades espirituais. E aí está o perigo. Não sejamos exagerados. Não é questão de pensar que qualquer relaxamento já seja nova era. O relaxamento, inclusive, faz bem para a gente. Mas duas coisas. Primeiro, cuidado com esse negócio de relaxamento, habituando a gente ao relaxamento e tal. E segundo, muito mais cuidado com o que se faz, com o que se fala, com o que se mostra quando as pessoas estão em relaxamento. Portanto, em ritmo cerebral alfa. Porque eles estão usando justamente isso, estão usando em alta escala. Para quê? Para mudar os nossos padrões mentais. Para mudar a verdade naquilo que para eles é verdade. E daí o risco para as nossas crianças.
Eles querem mudar os padrões, os modelos. E veja bem, o principal modelo, isso está declarado, não é uma coisa oculta, não é invenção nossa. O principal modelo que eles querem atingir e mudar e transformar é o modelo familiar. E eles vêm com uma historinha muito boa, sabe? Porque havia a família antiga, a família patriarcal, né? Que ainda tem um pouco por aí, em que os avós, os pais e os filhos moravam todos na mesma região, na mesma fazenda, trabalhavam juntos e tal, e tal, e tal, e tal. Aquela família patriarcal, né? Talvez até mesmo matriarcal. E que essa família teve que passar por uma transformação sociológica, que são as nossas famílias de hoje. Não dá mais para viver hoje desse jeito. Então, é pai, mãe, filhos naquela casa, e não muitos filhos, porque não dá para ter muitos filhos, e pronto. Então, dizem eles, e foi benéfica esta mudança. Foi benéfica essa mudança. Hoje, quem quer viver o antigo modelo da família patriarcal, larga, extensa, só se atrapalha. Mas eles dizem, o progresso social, o progresso econômico, a situação do mundo de hoje, e de um modo especial, a nova era para a qual nós vamos indo, já está trazendo para nós um outro modelo de família, que não é esse modelo de família. Que pega boi. E começam a dizer eles, bom, esse matrimônio monogâmico, um homem e uma mulher, isso aí é individualismo, isso é fechamento. Pelo contrário, a coisa não é por aí. O amor é eterno enquanto dura. Não é? É até machismo demais. O homem que quer ter aquela mulher e tal, e a mulher debaixo de si, e não admite infidelidade, né? Mas ele sim pode ser infiel gente, eles dizem, é progresso. E mulheres, por favor, não sejam tão tolas, tão ingênuas. Vocês têm os mesmos direitos, aclamem o próprio feminismo. Vocês têm os mesmos direitos. E a sociedade está caminhando, a nossa situação social e econômica, a mulher que tem que trabalhar, que tem que sair de casa, tudo isso leva a acabar com esses tabus. E por que esse negócio de um homem e uma mulher fechadinho? Não. Tudo muito aberto. Hoje, aqui, está tudo bem. E a nossa parte afetiva agora é cultivada, mas depois não deu mais. O amor era eterno enquanto durava. Não dura mais. Parte-se para outra com dignidade. E os nossos filhos? Bom, os nossos filhos são os nossos filhos. E uma coisa que eles dizem, bom, esse negócio de casal fecha muito a educação dos filhos. E marca demais os filhos. Até dizem, veja o que acontece com vocês, quantas pessoas marcadas por causa deste pai, esse modelo de pai, esse modelo de mãe. Não, um modelo de pai só marca, um modelo de mãe só marca. Não, a criança deve modelar-se na universalidade dos homens e das mulheres, dos pais e das mães. Pais e das mães, vocês estão entendendo? Um pai só com uma mãe só, terrível. Por mais perfeito que seja esse pai, essa mãe, não. Vai marcar os filhos, e que marca terrível nos coitadinhos dos filhos, não. O negócio é ser livre. Percebe? E o que vai acontecer com os nossos filhos depois? Ah, uma outra coisa. Eles são espertíssimos. Até mesmo o amor materno é prejudicial. Porque o amor materno é muito pegajoso, esse negócio de mãe em cima do filho, é até egoísmo, é individualismo, faz mal, marca. E quanta gente marcada pelo amor de mãe. Então tudo isso tem que acabar. Responsáveis pela educação não são os pais. Responsáveis pela educação é a sociedade. É a sociedade. E no novo Estado, com um novo líder, todas as crianças terão a sua educação, a sua formação aberta, global, sem traumatismos, sem marcas, mais livres. Está entendendo? Vocês estão entendendo o porquê das novelas? Plim, plim, água mole, pé da bula, plim, plim, água mole, pé da dura, plim, plim, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. E os bandidos, não aqui no Brasil, mas lá fora,
eles dizem abertamente, os tais dos scripts e os tais diretores explicam que eles estão realmente destruindo essa sociedade destruída, essa instituição falida que é a família. Porque para eles a família não só é falida, que os cristãos estão sustentando, que os moralistas estão sustentando, mas também um tipo de instituição maléfico, está marcando as pessoas, tolhendo as pessoas. Então, libertar-se da família é progresso. Acabar com a família é prestar serviço a Deus, é prestar culto a Deus. Está entendendo? Gente, não é mole. Gente, não é mole, durma-se com esse barulho. E mais ainda, eles mostram que esse relacionamento de homem e mulher está tudo muito errado. Pelo contrário, todo homem tem muito de feminino e toda mulher tem muito de masculino. E o importante é eu equilibrar em mim o masculino e o feminino, eu ser tanto homem como mulher. Eu manifestar o meu lado masculino, o meu lado feminino. Tudo muito bom, entende? Só que eles põem isso, inclusive, com áreas de ciência. E tanto mais eu sou evoluído e crescido, quanto mais eu ponho para fora o meu lado masculino e o meu lado feminino. Inclusive, esse negócio de homossexualismo é apenas radicalismo, ser contra o homossexualismo. Pelo contrário, até nas minhas expressões sexuais, eu tenho direito à evolução, eu expressar o meu lado masculino e o meu lado feminino, a androgenia, juntando uma pessoa só, o andro homo e a gnés mulher. Gente, é terrível. Psicologicamente eles dizem que é saudável, sexualmente eles dizem que é mais do que aceitável, faz bem, é o bom, é o evoluído. Então esse negócio de família está tudo errado já pela base. Porque o negócio é androgenia. Eu manifestar todo o meu lado masculino, todo o meu lado feminino, e respeitar os outros também, e incentivar que seja assim. E também as expressões sexuais masculinas e femininas de um lado e do outro. Está entendendo como a coisa vai fundo? Estão entendendo as novelas? E as músicas, e os espetáculos, e os filmes, e as gozações, e as piadas, e as brincadeiras, e os artigos de revista, e depois os testemunhos de artistas. Está dando para entender onde é que eles estão chegando e onde é que eles vão nos querer fazer chegar? Onde eles vão querer nos fazer chegar? E para isso, então, toda uma educação a serviço disso. Vai ser duro? Vai ser duro. Vai ser duro. Não vai ser brincadeira. Mas a grande certeza é que Apocalipse 19 nos mostra que o Senhor está vindo. Ele está cada vez mais perto. E Ele vai reinar. E Ele vai imperar. E veja então comigo o Apocalipse 19. Começa lá em cima. Eu vi então os céus abertos, e eis que aparece um cavalo branco e seu cavaleiro. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Vem toda a descrição. E vai dizer no versículo 19, eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazerem guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Está vendo aí? Tudo que eu falei para vocês está em Apocalipse 19. O que a nova era está fazendo? Eu vi a fera e os reis da terra, os poderosos da terra, os grandes da terra, com seus exércitos, não somente exército, mas com todos os seus poderes, reunidos para fazerem a guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera. Está entendendo, não está? E se tinham prostrado diante de sua imagem. Você está entendendo? Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os restantes foram mortos pelo cavaleiro com a espada que lhe saía da boca. E todas as aves fartaram-se
de suas carnes. E depois de Apocalipse 19, vem Apocalipse 20, e vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou no abismo, que fechou, e selou no abismo, que selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. E depois vem o capítulo 21, e vem então um novo céu e uma nova terra. Graças a Deus. E passa para frente, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, o Espírito é o Espírito, quem é a esposa? É a igreja. Dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente a água da vida. Versículo 20. Aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem nos libertar. Vem nos libertar. Vem nos libertar. Vem nos libertar. Senhor Jesus. És a nossa luz. És a nossa luz. És a nossa luz. És a nossa luz. Senhor Jesus. Que ribandaria la valare.